Davi, como sempre, sendo perseguido por seus inimigos, perseguição cruel. Mas num salmo ele diz e pede ao Senhor: Senhor, não os mate. E ele tem uma razão do porquê. E é neste versículo que nós vamos estar meditando. Em verdade, vamos estar lendo 2 versículos somente do Salmo de número 59, versículo 10 e versículo 11. Como sempre neste devocional, nós passamos por todos os versículos, não nos focamos em um texto somente, escolhido aqui ou ali propositadamente da Bíblia, mas queremos ler cada livro, todo o texto bíblico, para permitir que Deus fale aquilo que Ele quer conosco. Vamos então ao Salmo de número 59, estamos dando continuidade a este salmo e ao livro dos salmos às terças e quintas-feiras neste devocional. E hoje nós vamos estar lendo somente estes 2 versículos 10 e 11 e meditando algo assim na palavra de Deus. Diz o texto assim: O Deus da minha misericórdia me prevenirá. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Muito bem, como dissemos no princípio, Davi estava perseguido, agoniado, enfim, são tantos salmos de perseguição, e quando a gente lê a história do rei Davi também, em várias épocas da sua vida, ele passou tremenda perseguição pelos seus inimigos. E aí, num destes salmos que ele escreve, deste contexto de perseguição, ele se assegura diante de Deus que a misericórdia do Senhor será fiel para com ele, de que Deus vai fazer o seu desejo em relação ao seu inimigo. E nós vemos até nos versículos que nós vamos estar lendo logo depois deste, no próximo devocional, alguns desejos até, ou seja, Deus ele quer que desapareçam mesmo. Mas é interessante que no versículo 11, ele faz um pedido que eu me liguei a algo muito interessante de uma oração de Jesus por nós. No versículo 11, Davi pede a Deus que não mate. E ele diz, eu não quero que o Senhor os mate para que o meu povo se não esqueça. Ou seja, não mate os meus inimigos para que a sua presença aqui, ou seja, aquilo que o Senhor faça, porque eu não quero que mate, mas ele diz espalha-os, abate-os, ou seja, pune, Senhor, mostra que tu estás agindo a meu favor, a favor da justiça, contra a maldade deles, mas não extermina. Por quê? Para que o meu povo veja. Então, o fato de Deus agir, mas não exterminar o problema, o inimigo, faz com que eu e as pessoas que estão ao meu redor entendam, vejam, levem em consideração que o que está acontecendo com aquelas pessoas, ou seja, aquilo que Deus está fazendo, é ajudando, defendendo o justo e fazendo o ímpio, o injusto, pagar, ainda que em vida, de alguma maneira, pela sua injustiça. Então, este foi o pedido de Davi e por uma razão, para que o povo pudesse ver, entender o agir de Deus. Porque a verdade é que nós todos sabemos que o ímpio, aquele que não crê em Deus, aquele que burla de Deus, aquele que é injusto, que não recebeu a graça do Senhor, que não quis receber e entrar no caminho da salvação, um dia vai se encontrar com o juízo de Deus. Nós reconhecemos isso. Será na vida futura, depois que ele morrer. Não só será julgado, mas sendo condenado para a perdição eterna. Mas o salmista aqui diz, olha, eu gostaria que o Senhor fizesse algo que mostrasse essa tua justiça de alguma maneira aqui. Não permita que eles sejam extirpados, não mate eles, para que o povo, aleluia, de Deus possa entender a tua mão, a tua atuação. Isso me fez lembrar de um texto, de uma oração de Jesus, e Jesus orou pelos seus discípulos, no livro de João, Evangelho, capítulo 17, e no versículo 15, veja a semelhança do pedido de Jesus, dizendo assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Semelhante como Davi pediu para não tirar os inimigos do mundo, aqui Jesus pede para não nos tirar os amigos, os que pertencem a ele, mas que
os livrasse do mal. Jesus aqui está em carne, orando ao Pai, que tem todo o poder, que está no céu, que é soberano, que escuta inclusive a sua oração. E ele diz: Senhor, eu peço por estes, pelos meus, por aqueles que nos pertencem, por aqueles que glorificam o nome do Senhor, por aqueles que estão levando a preciosa semente, por aqueles que estão perseguidos, porque veja, no versículo anterior ele diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, estas pessoas que se assemelham comigo, que vêm para perto de mim, que ouvem e guardam a minha palavra, que são aborrecidos pelo mundo como eu sou, ou seja, estão sofrendo. Eu poderia pedir: Senhor, leva-os. Como disse Paulo, é muito melhor estar com Cristo, é muito melhor estar na eternidade, aleluia, do que estar aqui. Mas Paulo disse: me deixa, se for necessário, por uma causa. Por quê? Pela igreja, pelo que eu tenho para fazer aqui, aleluia. E agora Jesus ora ao Pai e diz: não os tire, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E para que nos deixar? Para que viver? Aleluia! Se temos a segurança de salvação, é muito melhor. Seria tão bom que todos que se salvassem fossem arrebatados, levados, ou até que morressem mesmo de qualquer tipo de morte, mas que estivessem naquele mesmo momento por fim com o Senhor por toda a eternidade, livres de qualquer tentação. Mas Jesus não orou para que fosse assim, pelo contrário. Ele disse: eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Para quê? Para que o mundo veja. Para que os outros crentes vejam. Veja que quando Paulo era perseguido, preso, sofria, ele dizia em suas cartas: irmãos, eu estou sofrendo muita perseguição, mas esta perseguição, quando o pessoal das igrejas está ouvindo os testemunhos, a fé deles está ficando mais forte. Eles estão ficando, em verdade, mais ousados para pregar, ou seja, aquilo que humanamente parecia ter uma colocação contrária. Agora o povo está encontrando força por saber que eu estou passando por essas tribulações, essas perseguições, e estou seguindo firme. Então, a nossa firmeza, o nosso aguentar, o nosso sofrer, aleluia, na justiça, na presença de Deus, fazendo o que é certo, permanecendo no Evangelho, ficando longe do mundo, sendo aborrecido pelo mundo, mas estando aqui, mesmo que isso humanamente seja sofrimento para nós, há um porquê. É um testemunho para os de dentro do povo de Deus e para os de fora. Testemunhos que glorificam a Deus. Testemunhos que fazem os irmãos mais ousados, mais fortes, a juntar força conosco, aleluia, uns aos outros e com Jesus, que disse: Senhor, eles estão em nós, eles não são do mundo como nós não somos. E aí no versículo 23 coroa isto dizendo: eu neles e tu em mim. Ele está falando com o Pai, eu neles, na igreja, nos meus discípulos, nos meus que me seguem, em nós. E tu, ó Pai, em mim e em Jesus, para que sejamos um, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Ou seja, o mundo vai reconhecer que o Senhor nos tem amado. Glória a Deus! Difícil compreender com a mente humana, da mesma maneira que é difícil compreender como é que o povo de Deus se tornava mais ousado em ouvir o que Paulo estava sofrendo, também como é que o mundo vai entender que o Senhor nos ama quando permite que nós passemos por tribulações. Mas este mistério é glorioso e a verdade é que nós passamos, mas segurados da mão forte, sendo fortalecidos por um Espírito chamado Espírito Santo de Deus, que é a presença do próprio Deus em nosso coração, vendo as vitórias do dia a dia, vendo aquilo que Davi pediu em relação aos seus inimigos, vendo Deus agir. Não é toda vez que ele age em relação aos inimigos diante dos nossos olhos e diante das pessoas de fora, mas às vezes sim, em todo o agir de Deus, dentro, fora, em um e outro, é importante que nós trilhemos este nosso caminho de peregrinação, confiados no Senhor, fortalecidos nele e entendendo que a nossa vida tem um propósito
propósito. Aleluia! Glorificar o nome do nosso Deus em todas as coisas. E a nossa vida já está guardada nele. Deus te fortaleça. Aleluia! E a mim também pela sua misericórdia, para que sigamos, como disse Jesus, sendo permanecendo no mundo para sermos testemunhas de sermos filhos de Deus. Amém.